A Elis teve em 24 horas a audição de música que ela teria em 23 ou 24 dias. O impacto, segundo o que a Volkswagen publicou, chegou perto de 2 bilhões de pessoas por causa das trocas de vídeo, né? Não só nas redes sociais públicas, mas também nas comunicações privadas, né? Olá, eu sou Rafaela Pelosi e esse é um episódio especial do MacCast. Vocês podem perceber que a gente está num cenário diferente, mas até o final desse episódio eu conto um pouquinho do que a gente está fazendo aqui. Meu convidado de hoje é João Marcelo Boscoli, empresário e produtor musical. João, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco no MacCast. É um prazer, eu amo a cultura, frequento aqui há muito tempo e ter essa chance de encontrar você e essa iniciativa toda nesse ambiente é muito interessante. Obrigado pelo convite. João, para começar, eu queria que você contasse para o nosso público, para quem vai estar assistindo o nosso episódio, quem é você? Talvez de primeira as pessoas perguntem quem é você, mas eu acho que se você contar um pouquinho da sua história, a gente começa a entender o porquê você está aqui hoje. Eu sou um produtor musical, eu trabalho com música e como música é uma atividade que acho que a gente pode dizer que seja transdisciplinar. Eu trabalho com música em algumas frentes, né? Eu trabalho em rádio, eu tenho um programa aqui na Rádio Cultura Brasil, toda quarta-feira às 5 da tarde, com reprise aos sábados, 11 da manhã. Tenho um programa diário de rádio na CBN, todos os dias, 10 para 5. E faço rádio desde 94. E também em rádio faço plásticas de rádio, né? Então, a Nova Brasil, o tema da... Puxa, são tantas, né, da JBFM no Rio, toda o vestimento, né, o sonoro, né, da rádio. Eu trabalho com isso também, rádios pelo Brasil todo. Eu também faço rádio para companhias aéreas, né? Então, quando você está no avião, quando precisam de música brasileira, empresas daqui, né, e empresas também de fora que gostam de música brasileira. Eu trabalho com música para televisão, faço abertura de programas, faço comentários em alguns outros, e, enfim, faço documentários de música também para televisão. Eu tenho um selo, já lancei mais de 4.000 álbuns nos últimos 25 anos. E, bom, peça de teatro, também música para cinema. Eu trabalhei com Caio Blatt no Brother, direção do Jefferson D, tive a chance de ganhar um Kikito em Gramado. E venho historicamente também trabalhando como comentarista do Grammy, do American Music Awards, enfim. Eu acho que eu vou acabar incomodando as pessoas, né? Porque, na verdade, o fato de a gente ir ficando mais velho vai aumentando o número de coisas que a gente já fez, né? Trabalhei com realidade virtual durante 10 anos no começo desse processo e foi muito interessante, né? Começamos com o dinheiro do governo canadense e foram mais de 300 filmes em realidade virtual. Então, assim, onde tem música, eu tô lá, né? Nesse momento eu tenho o meu estúdio e tenho 3 frentes que trabalho. Eu estou digitalizando um acervo particular que a gente tem com 23.000 fitas, aproximadamente 33.000 horas, assim, mais ou menos. Estou remasterizando todos os álbuns que lançamos nos formatos Dolby Atmos, nos formatos, enfim, binaural, Fraunhofer, e também estou gravando 40 artistas novos, né? E acho melhor parar por aqui. Ou seja, você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não, eu trabalho, na verdade, de segunda a segunda, passando pelo final de semana, e aí vou até, na verdade, de segunda até sexta, sábado, domingo, segunda até... Aí, sexta-feira, eu fico com os meus filhos, né? Mas eu não tenho a sensação de que eu estou trabalhando, não é algo maçante, é algo que eu gosto muito, que eu sonhei minha vida inteira fazer, é poder fazer música nos meus termos e poder sempre manter enfim, um diálogo mínimo entre as coisas que eu acredito e as coisas que eu faço. João, eu acho que você não poderia fugir de trabalhar com outra coisa que não seja música. Eu poderia, tem muitos filhos de artistas que seguem outros caminhos, aliás, a maior parte segue. É que eu já decidi, quando era pequeno, que eu queria ser produtor musical, eu vi na capa do álbum
E aí, poxa vida, meu primeiro trabalho profissional foi com o João Bosco, quando eu tinha 11 anos. Aí fui tocar na banda do Zé Pretinho com 15, era o substituto do substituto na bateria. E acabei produzindo a primeira faixa na minha vida para um artista profissional grande, para o Jorge Ben, o 23. E aí foi bacana. Eu trabalhei na DPZ Propaganda também, trabalhei com publicidade durante 6 anos, eu fui diretor musical da DPZ, que era uma grande agência, né? Aí eu vou falando com você, eu vou lembrando, né? Mas eu nunca escrevi o meu currículo e nunca entrei no Facebook, nem no Wikipedia, nem no Wikipedia entrou do dia, perdão, como é que é o nome daquele outro lá? LinkedIn? Nunca entrei também, e no Twitter também não entrei e não perdi nada, porque já acabou, inclusive. Mas acho que se a gente entrar no Wikipedia agora, eu acho que um fato importante da sua vida e que está lá, além de empresário, produtor musical, é que você é filho de Elis Regina. Sou filho da Elis, é a coisa que eu mais, depois de ser pai dos meus filhos, é a coisa que mais me encanta, eu gosto muito disso. E eu acho que a gente pode falar um pouco desse assunto, porque, primeiro, eu acho que isso construiu um pouco da sua base sobre música, o que você aprendeu sobre. Muito. E, além de tudo, por mais que ela seja uma cantora que ainda é muito presente na vida de muitas pessoas, ela era sua mãe. Então, é uma relação ainda mais afetuosa do que só uma coisa, eu tenho idolatria por um ídolo, enfim. Queria que você falasse como foi você crescendo nesse meio musical, né? Acredito que isso influenciou muito seu trabalho até os dias de hoje. E como foi, né, ao lado dela, o que você aprendeu ao lado dela? Eu acho que eu aprendi o lance de você gostar do processo de trabalho. Eu vejo hoje, a gente vive uma época em que as pessoas gostam mais de fotografar o bolo e postar do que fazer o bolo. Em casa, eu aprendi que quando um disco estava pronto, acabou. É o próximo. É sempre o processo de estar fazendo. Isso é das coisas que me encantam, assim. Uma parte da minha mãe é pública, mas a Elis Regina é uma parte de uma mulher, né? Que é mãe, que, enfim, tem outras coisas. A face pública dela... E eu gosto muito, enfim, eu trabalho com ela, né, do meu modo, né? Eu já remixei e remasterizei vários álbuns dela, né? Fizemos DVDs também aqui da Cultura, o ensaio, o primeiro dela, o da Globo, Grandes Nomes. Também apoiamos, né, o longa, peças infantis, a gente está sempre fazendo alguma coisa. A gente tem um master novo dela que a gente está remixando e recolocando, né, alguns instrumentos, né, consertando, etc. E também queria dizer que a gente fala muito da Elis, mas o que enfim, é o máximo, mas é que não é só o lado dela que vem minha formação, né? O lado do meu pai, o Ronaldo Bosco, ele também foi muito importante, que é assim, para mim, né, um produtor musical, é um dos fundadores da Bossa Nova, é um cara que tem vários clássicos da Bossa Nova que ele escreveu a letra, né, junto com o Menescal e com o Carlos Lira, entre outros. Foi diretor, né, foi uma das pessoas que ajudou a construir a área de shows da Globo. Fantástico, essas coisas todas, os especiais da Globo, Elis especial, Roberto Carlos especial também, dirigiu a Elis, o Roberto durante 25 anos, a Elis menos tempo até eles se separarem, e o Ronaldo também vem de uma família de artistas, né? O Jardel Filho, é Jardel Boscoli, né? É primo e irmão do Ronaldo, e o pai do Jardel, que é o Jardel, o pai, né? Criou a primeira companhia de teatro que saiu do Brasil. Ainda tem a Chiquinha Gonzaga, que é a mãe da música brasileira por parte do meu pai, e várias outras figuras, né? Herbert Boscoli, que trabalhou junto com Lamartine Babo em rádio, com o programa Trem da Alegria, o Trio do Osso, né? Que, enfim, faziam stand-up comedy nos anos 30 e 40. Então, é uma esquina de fatos a vida do Ronaldo, né? Então, essa junção foi interessante, né? E aí meu pai de criação também é um músico, o pai de 2 dos meus irmãos, né? Da Maria e do Pedro, César Mariano, também uma pessoa ligada à música e tal. Então puxa, não posso me esquecer de quando avisei pro meu pai de criação que eu ia fazer faculdade de economia, né? E aí ele parou o que ele estava fazendo e falou, mas o que aconteceu, né? O que houve? Eu falei, não, eu quero fazer uma faculdade de economia para ver se pode me ajudar e tal, mas o que está acontecendo? Tipo, a mesma coisa que talvez alguns filhos que
morem com alguém que trabalha com economia, ou outra profissão mais queira fugir um pouco da bolha, né? Fala que vai para a música, e tal. Mas eu acabei não fazendo, né? Foi um favor para mim e para a economia não ter feito. João, eu queria que você contasse um pouco o que um produtor musical faz. Acho que muitos jovens estão assistindo a gente agora e ficam se perguntando o que faz e se eles podem, né, um dia trabalhar com isso. Produtor é uma profissão que você se autoproclama produtor ou diretor, você, né? Hoje a gente precisa lembrar que há uma aglutinação de uma série de funções, né? Eram mais compartimentadas e a revolução digital, ela fundiu alguns desses processos, né? E eu vou falar disso na sequência para te responder. Embora queira sempre lembrar que todos os criadores das tecnologias da internet, o Tim Berners-Lee, enfim, Jaron Lanier, que criou a realidade virtual, o termo e a tecnologia, todos eles falam que a gente está na idade média digital, né? Sempre lembrar que esse perfume de modernidade, eu não vejo essa modernidade, eu acho um negócio muito perigoso ainda e muito incipiente perto do que vai ser. Aliás, para quem gosta disso, na entrada da Amazon tem algo do tipo, a gente vai ficar no começo da internet muito tempo. Bom, vamos lá. O produtor musical, ele combina dois papéis da indústria cinematográfica, né? O diretor e o produtor. O produtor musical é responsável basicamente por dois polos de atuação. Primeiro, a parte criativa. Encontrar o talento, ajudar a escolher o repertório, achar o tom, achar o arranjador, enfim, tudo que diz respeito à transformação daquela ideia, daquela emoção, daquele sentimento em algo tangível, numa gravação. Claro, também pode ser uma performance ao vivo, mas normalmente uma gravação. O segundo hemisfério desse trabalho é o trabalho formal. Você tem que ficar no budget, fazer as reuniões, ver se o ISRC, se todos os códigos de registro da música, né, os aspectos legais estão sendo feitos, e a combinação desses dois dá ao produtor. Normalmente, para essa segunda parte, existe uma figura que é o coordenador de produção para ajudar, para bucar, para fazer com que tudo aconteça, né? Então, o produtor musical basicamente faz isso. Nos últimos tempos, né, a figura daquela pessoa que cuidava dos sintetizadores e dos sequencers, né, eles foram evoluindo e também viraram produtores, né, são beatmakers, né, e várias outras atividades que foram se fundindo. Então é natural hoje você ter uma pessoa que com um laptop, ela tem um estúdio ali e ela acabe compondo, fazendo a letra, fazendo o beat, escolhendo o tom, criando o refrão. Virou uma atividade meio renascentista, né, com multitarefas. E por onde começar? Tem algum start? Vou começar a trabalhar em gravadora, vou começar a trabalhar com artistas independentes. Tem algum norte assim para começar com essa profissão? Eu acho que primeiro de tudo é ver exatamente o que você gosta de fazer, né? E se você quer ser produtor, eu começaria estudando as pessoas que fizeram um grande trabalho nesse campo, os consagrados mesmo, né? E até os mais contemporâneos, né? As pessoas falam muito do Max Martin, né? Que é um sueco que virou recordista de músicas em primeiro lugar nas paradas. Estudar a história dele, de onde ele veio, estudar a história dos primeiros produtores da história, né? Estudar a história dos primeiros produtores da linha do tempo, né? Desde os anos 50, enfim, George Martin, Quincy Jones, Al Schmitt, o pessoal dos anos 90, Timbaland, Pharrell Williams, enfim, o Forey, que trabalha com Drake. Tem muita gente que você, talvez ouvindo e vendo os testemunhos, né, você possa se identificar. A gente vive uma época onde num laptop tem mais tecnologia do que os Beatles jamais acessaram, né? Então, antes era muito caro tudo isso. Não bastaria vender um carro, era mais complexo do que isso. É muito caro, e hoje não. Então, eu acho que ouvindo as pessoas, lendo as histórias, você vai se encontrando. E eu acho que, dentro da sua pergunta, eleger um artista e falar, eu vou produzir essa artista, esse artista, eu acho que pode ser uma coisa muito interessante, porque, por um lado, você fica ouvindo os depoimentos e vendo o que tem em comum, o que você pode fazer e tal. Só que isso aqui é o maravilhoso e perigoso terreno das ideias, né? Você não aprende a nadar vendo um vídeo de natação. No outro lado, mergulhar e eleger alguém e fazer isso, né?
Por exemplo, eu conversei com um cara do funk a semana retrasada e ele disse que, infelizmente, teve um acidente na família, ele pegou um seguro, aí ele foi, comprou uma roupa para ele se sentir bem e foi correndo até a casa de um amigo que tinha um celular. Ele pegou o beat, começou a cantar e virou um cara bem grande dentro do funk e do pop hoje em dia, bem grande. Então você vê, não há uma fórmula exata. Agora, eu gosto de estudar os grandes, as grandes pessoas, as grandes personalidades, né? E aí você tentar trazer aquilo para o seu dia a dia. João, aqui a gente está falando de uma universidade onde vários alunos têm interesse em trabalhar com audiovisual, com rádio. Você tem essa experiência com rádio, com publicidade. Que dica que você pode dar para esses alunos que querem trabalhar com isso e com música dentro desses ambientes? Olha, é importante lembrar que em vários desses ambientes a música não é protagonista. Quando eu fui trabalhar na DPZ, eu fui diretor musical da DPZ em 94, eu tinha 23 anos e fui lá, eu sabia que eu ia mais aprender do que qualquer coisa. Minha missão era muito simples, era pesquisar e trazer referências para a criação e tal, mas ficou muito claro ali para mim, e já era claro porque eu já fazia jingle antes, que a música ali não é a protagonista. Então assim, a primeira coisa é você saber o tamanho e o papel que a música tem em determinada engrenagem. Eu passei por várias dessas experiências, né? Eu estou fazendo agora uma trilha, por exemplo, do Secos e Molhados, né? 4 capítulos sobre a história dos Secos e Molhados. E eu sei que ali tem uma história que está sendo contada e eu vou simplesmente fazer o sound scoring, vou fazer um apoio ali. Então a música, ela não é protagonista ali. Quando você vai trabalhar num álbum, quando você vai trabalhar numa track, quando você vai trabalhar com um artista, a música é que rege tudo. Então, o que eu sugiro é primeiro ter esse entendimento e ver o que você mais gosta. As agências de hoje não são como já foram um dia, diferente, né? Existe uma fragmentação da cultura pop por causa do mundo digital, isso se alastra por vários setores, né? Nas agências também. O que eu fiz foi me jogar, eu jogaria com tudo em cima das coisas que tem. A gente às vezes fica procurando uma situação ideal e o estado ideal de coisas é um solo muito frágil para gerar algo mais intenso, né? A dificuldade, as intempéries ajudam a ir moldando a gente. Eleger um lance, por exemplo, você tem paixão por rádio? Você tem paixão por publicidade? O que você mais gosta, né? E aí você já escolhe um caminho. Eu escolhi o caminho de música e me apareceu um trabalho no meio, eu estava fazendo publicidade ali, jingle, para aprender, para ficar no estúdio, para pagar minhas contas, e pintou uma oportunidade e eu aceitei, mas na minha cabeça eu já tinha um plano para mim, eu quero ser produtor musical, eu quero ter um selo um dia. Então, quando você elege isso, claro, você pode mudar o plano, mas é sempre bom ter um plano. Deixar que o acaso também haja, né? Mas se você tiver um norte, como eu queria ser produtor musical, queria passar por todas as etapas que creio serem importantes para um produtor musical, inclusive fazer análise, ler literatura, entender um pouco de poesia, saber a história da arte, porque tudo isso é alimento para o processo musical. Não é só estudar a notação musical e a história da música, a história do seu gênero, né? Muitas vezes você encontra referências em outros campos. Um cara muito inteligente, eu vi uma entrevista dele dizendo que quando a música pop ela começa a se alimentar de si mesma, ela começa a entrar num processo de destruição autofágico. A música pop sempre caminha quando ela se alimenta do soul, do funk, né? Da música para concerto, do blues, do samba, do choro. Aí senão ela vira uma diluição da diluição, né? Então, mesmo que você não caia no lugar que você tinha planejado, se você tem uma meta para onde você quer ir, todos esses elementos acabam te ajudando. Rádio, para mim, me ajuda muito, porque quando eu estou no estúdio, eu consigo imaginar aquela música tocando numa rádio, eu consigo me colocar no papel de ter que montar um programa com essa rádio, né? Perdão, ter que montar um programa de rádio com essa música. Você conseguir imaginar como aquilo soaria no ar, soaria... Então, tudo acaba sendo positivo, né?
João, agora mudando um pouco de assunto, essa geração Z atual, que já nasceu com celular, também tem esse costume de ouvir música a todo tempo, a toda hora. Sim. Queria saber o que você escuta. O que você escuta quando está na academia, ou se você em casa liga música? Como que funciona essa sua rotina com música? É só no trabalho? Ou se também nessas esferas da vida pessoal você sempre está ligado com música em diferentes estilos? Eu gosto de ouvir música para mim, antes de tudo, né? Eu busco viver melhor. A música melhora a minha vida em todos os aspectos. E o silêncio também é muito importante para mim, porque é preciso ter algum tipo de saudade da música, né? Mas assim, fazendo esporte sem música, esquece, né? Eu não conseguiria. O meu esporte é subir e descer as escadas do meu prédio, né? Eu me viciei nisso. Não dá para subir sem ouvir música, não dá. Aí eu escolho lá e vou indo. Mas tem uma outra coisa que eu posso dizer, é que assim, a música, para mim, ela é importante. Então eu não consigo ouvir coisas que gosto muito como um pano de fundo. Então, por exemplo, eu vou almoçar. Eu não consigo almoçar e deixar de fundo uma música que eu goste muito. Aquilo para mim é estranho. Então, aí eu escolho uma música que não vá capturar a minha atenção. Mas eu não escuto todo o tempo e, diferentemente dessa geração, eu escuto a música do começo ao fim. Eu não escuto durante 44 segundos, que é a média de audição do Brasil, né? E eu também não sou viciado nesses microciclos que parecem nicotina digital de 15 segundos. E também não deixo isso chegar no meu sono para acabar com o meu sono. E o sonho é motor do desejo, né? Então, eu fico muito preocupado com essa geração. Eu fico feliz de ter gente mais nova. Eu tenho um filho de 12 e um de 7 que tem um bode muito grande disso aqui, né? Porque é mais uma invenção que é colocada como uma panaceia e, na verdade, não é. É uma das coisas mais destrutivas para o nosso cérebro se a gente usar errado. Nos anos 20, convenceram as mulheres de que o cigarro era a tocha da liberdade. O Barnes, né? O sobrinho do Freud que criou o PR. Nos anos 70, a comida processada, que faz mais mal do que um monte de outras coisas, muito mal, foi também apresentada como uma solução para o tempo, para você ganhar tempo e tal, e a gente vê o impacto na saúde pública. Isso aqui é um problemão. Isso aqui derrete o cérebro das pessoas, né? Tem que tomar muito cuidado, né? E não vai ser uma Big Tech que vai dizer para você tomar cuidado. Então, já que você falou da geração Z, eu sou pai, nunca fui conservador, pelo contrário, gosto muito disso aqui, mas eu uso isso aqui. E eu nem chamo de ele, porque chamar o celular de ele já é estranho, é isso aqui, né? João, se você pudesse ter nascido em outra época, eu fiz uma leve pesquisa, e não para denunciar nada aqui, mas você é da década de 70. Só te dizer uma coisa, eu não tenho o menor problema então com idade, acho isso muito estranho. Outra coisa dos nossos tempos, né, que são muito estranhas. Você cultuar uma juventude, que é uma coisa que inventaram no século XX, não tinha jovem no século XIX, e a gente fica demonizando a maturidade, né? A gente demoniza as rugas, a gente demoniza os poros, e como se, enfim, como se o Photoshop fosse uma realidade, um parâmetro. Fosse resolver os nossos problemas. Eu sou de 1970 e eu fico muito feliz de pertencer a uma época que deixou memória, deixou contribuições. A época, não eu, naturalmente. A história. Porque de hoje, até agora, o legado dessa época é o esquecimento e muito lixo, né? E lixo literal, né? Como o Tim Berners-Lee, o criador do www, desistiu, né? Foi pro MIT fazer o Solid, que é uma nova web. Ele falou, é muito lixo. E não é o lixo subjetivo, o lixo de achar que a opinião é um lixo. É lixo digital mesmo, né? Então eu tenho muita alegria de ser uma das últimas gerações que viu o mundo analógico e viu o digital chegando e não cai no golpe das Big Techs. E você acha que assim, você nasceu em 1970, você gostaria de ter nascido antes ou depois para pegar alguma época da música, ou algum artista poder ter presenciado, enfim, aproveitado mais? Eu gostaria se eu pudesse ter nascido um pouco antes para frequentar alguns lugares mágicos da música. Por exemplo, no Brasil, os bares do Rio e de São Paulo, sobretudo, que cabiam 40, 50 pessoas e que ajudaram a inventar o Brasil para o mundo, né? Seria bacana. Mas eu gosto de ter nascido nos anos 70, eu peguei quase todo mundo de importante. E você ter 11 anos e você entrar numa loja de disco e pedir o novo disco do Michael Jackson,
é muito gostoso, né? Sendo o que está acontecendo agora. Não é uma coisa que você vê o vídeo de outros tempos, é o agora. Você tem o Prince, né? Que é, sei lá, vou falar o que do Prince? É o Mozart da música pop, né? Vivo. Você tem o Miles vivo, você tem a Elis Regina viva, você tem esse tipo de artista, né? Eu acho que tá tranquilo. Se pudesse nascer outra época, eu acho que 70 para mim tá bom. Eu tenho o defeito de achar que tá tudo certo sempre. Mas isso é bom também. Te coloca um pouco na como eu não sou comodista, eu gosto. Eu já aceito a minha existência como é. E, enfim, tá tudo certo. Eu não gostaria de estar em outro lugar. Eu não gostaria de ser outra pessoa. E acredite, se eu olho para o Stevie Wonder e não tenho vontade de ser ele, eu não tenho vontade de ser mais ninguém. Né? Eu gosto de ser eu mesmo e sei que não sou grande coisa, mas gosto disso. Não tenho nenhuma vontade de estar em outro lugar. O melhor lugar que eu posso estar, que é possível estar, é aqui. Agora, eu não queria estar em outro lugar. E esse lugar, para mim, é onde eu estou. Não gostaria de estar em outro lugar, outra festa. E se, não tem o se, tem o aqui e o agora, que eu adoro. Que bom. João, depois da pandemia, que a gente teve essa época de reclusa social, enfim, nos últimos anos, principalmente no ano passado para cá, a gente está tendo um boom de festivais musicais de todos os gêneros. Estava previsto isso desde 2020, que ia ter esse boom, que ia ser o maior ano do entretenimento. Exato, e acho que os jovens ficam até indecisos no que ir, porque são tantos festivais, isso também tem uma questão financeira envolvida. Você acha que isso é só um boom pós-pandemia, das pessoas poderem estar num espaço junto, coletivamente, aproveitando, né? O cenário musical, ou realmente o cenário musical está se fortalecendo muito nos últimos anos? Eu acho que é um efeito de contenção e relaxamento, né? Até a música ocidental é baseada em tensão e relaxamento. Acho que ficou represado e saiu e tal. Mas os patamares para onde a música ao vivo, sobretudo, foi, esses patamares para onde eles foram, melhor dizendo, eu acho que eles não retornam aos patamares anteriores à pandemia. Acho que deu uma crescida, pode até dar uma relaxada, mas não estava aqui e vai ficar aqui. A música sendo ouvida em grupo, né, chamada fruição coletiva, né, da música, é uma das coisas mais importantes da música, uma das maiores características da música, né? Você sempre faz a música para uma determinada plateia. O músico, a música faz algo para uma plateia. A primeira plateia é a própria pessoa. Mas o lance da fruição coletiva, de você dançar, o cérebro humano é interessante, porque a nossa espécie é a única que consegue dançar no ritmo durante algum tempo. Cacatua, se eu não me engano, fica 40 segundos no ritmo e depois ela sai. Isso é pesquisa de laboratório, Daniel Levitin, da Universidade de McGill, no Canadá. E também, enfim, outros que trabalham com cognição musical. Então, nossa espécie é a única que consegue dançar no mesmo ritmo, bater palma junto e tal. Entre outras coisas, né? O cérebro humano é um pouco moldado pela música. Causa e efeito foi compreendida, sentida por um proto-humano através da música, porque ela entra através de uma onda sonora e sai na forma de dança. Então, tudo isso é ancestral, né? Não há nenhuma civilização no mundo que foram pesquisar, cavar, enfim, e não acharam algum traço musical, né? Então, eu acho que vai ser sempre assim. Agora, claro, tem muita oferta, aí é uma coisa momentânea, local, ali tem muita oferta, você se cansa um pouco, etc. Aí você procura outras coisas, aí tem as pessoas que gostam daquilo que ninguém gosta, e quando todo mundo está indo numa onda não quer ir, que era o meu caso quando eu era criança. Se alguém descobriu o lance, eu já não gostava mais. Mas eu acho que o show business subiu para um patamar muito mais alto do que antes da pandemia. João, agora voltando a falar um pouco da sua mãe, no caminho para cá, eu coloquei Elis Regina para escutar no fone, e é engraçado como você sente a música dela. E fazendo esse enganche, eu queria falar um pouco do comercial recente que teve que utilizaram inteligência artificial para ela cantar junto com a sua irmã Maria Rita, mas o que eu queria falar desse comercial é como a música da sua mãe é atual nos dias de hoje e como
esse comercial, além de outras discussões que trouxe na internet, pode impactar jovens que agora podem conhecer sua mãe, às vezes de ouvir um pai, um avô falar da sua mãe. Mas como que foi esse impacto? Vocês tiveram algum retorno sobre streaming, alguma coisa? Como que foi esse retorno do comercial falando disso, né? É assim, primeiro a inteligência artificial entrou num ponto só, né, de colocar numa modelo que estava lá presente o rosto da Elis. A voz não tem nada disso, só teve uma pessoa a mais que foi empregada, né, não teve ninguém ficou desempregado. Não, ninguém perdeu o disso. emprego por causa disso, ao contrário, entrou uma camada a mais no rosto dela, né. É assim, a Elis teve em 24 horas a audição de música que ela teria em 23 ou 24 dias. O impacto, segundo o que a Volkswagen publicou, chegou perto de 2 bilhões de pessoas por causa das trocas de vídeo, né? Não só nas redes sociais públicas, mas também nas comunicações privadas, né? Que mais? 98,7% de aprovação. E aí temos pessoas discutindo na internet, as discussões foram, assim, bons artigos, eu acho substancial, né? Então, assim, foi uma campanha que apresentou a Elis para um monte de gente que não ouviria, ela emocionou, uma campanha publicitária emocional eu acho surreal, e ela, enfim, gerou discussões, debates públicos, né? É engraçado que ninguém debate os anúncios de comida e de bala e de açúcar para criança, ninguém debate esse bando de site de aposta, ninguém debate que o campeonato árabe é feito com países que tratam mulher, gay e gente como eu como um buraco, né? Mas vamos debater um anúncio da Kombi com a Dona Elis. Até isso foi positivo, porque também saiu, enfim, foi na imprensa mundial, né? Eu conversei com a BBC, conversei com o The Guardian, conversei com o New York Times e tal a respeito disso. Então, foi extremamente positivo para a gente, né? E é só um anúncio. É só um anúncio. A Elis recebe 5, 6 consultas por ano. Então, só nos últimos 10 anos, são mais de por 55, 60. E a gente aceitou 3. Não foi uma questão financeira, né? Não, nunca é uma questão financeira. Eu, meu irmão, minha irmã, a gente, realmente pra gente, dinheiro nunca foi um assunto. É uma necessidade, mas não é um assunto. E imagino que para sua irmã tenha sido uma experiência incrível. Essa é a única coisa que me importa. Porque ninguém nunca perguntou, eu já fiz mais de 40 entrevistas sobre isso, ninguém nunca pergunta a coisa mais óbvia, né? Que é, por que você disse sim, né? E é engraçado, né? Porque são jornalistas do mundo inteiro, gente, amigos e tal. E por que você disse sim? Porque a minha irmã me falou que tinha um pedido para um lance que ela ia fazer. E eu e meu irmão dissemos sim. Porque quando eu vou fazer qualquer coisa com eles dizem sim. Então nós 3 temos um acerto que, assim, tudo que você quiser fazer com a mamãe você faz, tudo que você quiser fazer com a mamãe você faz, e eu também. E eu confio, né? A Maria Rita, ela fez 2 faculdades nos Estados Unidos, duas cadeiras na NYU, uma de comunicação e uma segunda, por nota alta, uma bolsa, uma segunda cadeira simultânea de estudos sociais e político dos países latino-americanos. Era uma mulher muito inteligente, ela sabe o que ela faz. E poder ver uma mulher, uma filha que perdeu a mãe aos 4 anos, se emocionando de cantar com a mãe, isso é o que vale, entendeu? O que importa no final para vocês. A única coisa que importa é popularizar a Elis e dizer sim para qualquer coisa que os filhos façam. Para mim, para o meu irmão ou para minha irmã, para a gente dizer não um para o outro, vai ter que ser uma barbaridade muito grande. Mas eu confio completamente na emoção, nas ideias, na inteligência, nos sentimentos deles. Então está tudo certo. A opinião que vale, para mim, é a opinião dos meus irmãos e a minha. E mais para frente, dos netos da Elis. Embora seja um assunto público, eu debati isso publicamente porque acho muito importante e gosto de conversar a respeito disso. Mas é um assunto familiar, né? Então eu poderia só dizer porque sim, né? Mas eu sei que a Elis é de todo mundo, a mãe é minha, mas a Elis é de todo mundo. E a coisa mais legal foi ver o nível de alcance, né? E o público que ela pode atingir agora que não conhecia. É muito bom para o público isso, né? Porque a Elis não está mais aqui, né? A Elis faz parte de um tipo de artista que não é mais sobre o artista. Se você vai ouvir os Beatles ou não é problema dos Beatles, o problema é seu. Se você quer ou não quer. Se você vai chegar até a Elis ou não, é uma decisão sua.
Não vai mudar nada a vida da Elis. Agora, dos filhos, né, eu como filho, vendo o que aconteceu e o que acontece de geração, cada virada de década, de geração, a Elis dá uma crescida num país que tem Alzheimer, né? Não esquece de todo mundo, né? E, então isso me deixa feliz. Eu fiquei até caçando da minha memória quando começou a Elis na minha vida. Eu lembro que, acho que no terceiro colegial eu tinha uma professora que amava Elis Regina. Que legal. E nas aulas de literatura ela usava as músicas, então a gente já aprendia escutando as músicas dela. E o mais engraçado é que hoje em dia eu moro com uma amiga e ela sempre está escutando. Que legal. Ela, recentemente, a mãe dela veio até aqui em São Paulo, elas foram num show da sua irmã. Então, como é que é o nome dela? A minha amiga? Júlia. Júlia, obrigado, hein? A família agradece. E elas, por exemplo, mãe e filha têm essa relação, então sim. elas foram no show da sua mãe, ela parece irmã. que da sua irmã, e eu tenho essa memória da música da Elis Regina desde o colégio, com ela que fomenta. Agora, João, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco dos streams de música. Tá. O que você acha que eles mudaram na percepção e no reproduzir música, se eles popularizaram, se eles ajudaram, se eles prejudicaram de um lado ou de outro? Queria a sua opinião sobre. Olha, antes de pular para isso, queria lembrar que quando a Maria Rita apareceu, ela acabou apresentando também a Elis para uma grande população de pessoas que não ouvia, né, a Elis, né? Então, de tempos em tempos, esses cliques assim são importantes e a gente não controla, né? Se você me desse 200 milhões de reais em mídia e falasse, João, tá aqui, faz o que você quiser com a Elis, eu não teria certeza de que eu faria uma campanha tão eficiente quanto foi, né? E eu não esperava nada, eu não sabia de nada, a gente não trabalhou em nada. Os streamings, eu acho que é um negócio muito interessante por um lado, né? Porque quando a gente fala em streaming também é bom lembrar que a rádio que a gente está, ela não é uma antena e uma concessão, né? Ela é uma redação com os microfones, com as músicas. Isso pode ir via streaming, né? Então, o streaming é quase, para mim, é como falam do jazz. O jazz não é um quê, é um como, né? O streaming é um como, né? Eu acho interessante os aspectos positivos. Não tem mais fora de catálogo. Então, é um negócio que esses tempos nem imaginam que seja. Se a gente tivesse uma banda, a gente ia lançar um álbum físico e ele ia ficar numa loja, se a gente conseguisse assinar um contrato, se a gente conseguisse ficar entre as 8 e 9, se a gente passasse por tudo isso, por esse crivo, esse gargalo, a gente ia fazer algum sucesso, ia tocar em algum lugar e aí o nosso disco estaria na loja. Depois de alguns meses, esse disco seria recolhido e nunca mais você ia conseguir achar, ou ia achar num sebo, ou a não ser que fosse um clássico que de tempos em tempos é reprensado, você ia ficar fora de catálogo. E hoje quase tudo está em catálogo. E é uma coisa que eu não consigo deixar de achar o máximo, né? Você ter essa liberdade, além da revolução digital ter colocado dentro de um celular, né? Mais do que os Beatles conheceram, você ainda tem o direito de publicar. Então isso eu também acho fantástico. Você não tem um intermediador. Você não depende da opinião de ninguém. A dificuldade de tudo isso é que você tem, no Brasil, em média, 50 mil novas músicas sendo subidas por dia. É uma média de 5 mil álbuns. É impossível você ouvir 5 mil álbuns e é muito difícil nesse mar você conseguir atenção, você tirar a cabeça fora da multidão. Tudo isso é muito difícil. Então, são os dois lados da moeda. Apesar de parecer que tem milhões e milhões e milhões de artistas a audição é cada vez mais concentrada, né? E os donos do negócio são poucos, né? São quase os que sempre foram. Então, eu acho muito positivo e acho que tem pontos de atenção, né? Esse negócio da música estar disponível em todo lugar, tem que tomar cuidado para ela não ficar invisível e não acabar perdendo o seu protagonismo, assim, a sua importância. O jeito que mais gosto de ouvir música é sentado em algum lugar, de olhos fechados, de fone, e, claro, tendo certeza que ninguém vai fazer assim, porque se fizer assim é capaz de eu ter um infarto. A música é a arte do invisível, entre outras coisas. Então, você poder ouvir música de olho fechado e tal ajuda a restaurar muita coisa. Ouvir uma música inteira é um bom começo de tratamento para esses microciclos de 15 segundos, né, que estão derretendo o cérebro das pessoas. Bom, para finalizar, eu quero contar agora para o pessoal de casa que está nos assistindo o porquê da gente estar aqui hoje, o porquê de eu estar aqui hoje.
A Universidade Presbiteriana Mackenzie fechou uma parceria com a Rádio Cultura Brasil para o curso de jornalismo. Então, os alunos de jornalismo vão passar por um processo seletivo e terão a oportunidade de fazer um estágio aqui na rádio por 1 ano, com um programa ao vivo aos sábados e aos domingos. Então, hoje a gente está aqui para inaugurar essa parceria, para dar... Fico muito feliz. E eu agradeço, João, aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. É um prazer, fico feliz. E queria te dizer o seguinte, que quando a gente está falando aqui, né, às vezes acontece de você e tal, e aí volta e fala uma coisa e volta. Isso é maravilhoso, porque isso é ao vivo. Exato. E quando esses alunos estiverem aqui, isso vai acontecer. Vai acontecer. Exatamente. E os algoritmos, para tentar imitar o ser humano, fazem isso também. Eu até por isso questionei você bastante sobre essa questão dos jovens estarem curiosos com rádio, com produção musical, porque a gente está fazendo conteúdo aqui para a universidade, para jovens aí de 18, 25 anos, e eles vão ter essa oportunidade de estar aqui onde estamos hoje. Se eu puder deixar uma sugestão, parar de falar consumir música. Consumir vem do latim consumere, que é aniquilar, destruir, esgotar. Consumir música é uma coisa que eu nunca fiz. Eu escuto música, eu não consumo cinema. E acho que as palavras têm um significado e atrás desse significado tem algo importante. Então, uma das coisas mais legais que a gente pode fazer hoje é parar de falar que você consome. Você não falou, e eu entendo que se fale, mas consumir música é uma tristeza. A gente está num lugar que chama cultura, né? Cultura é outra coisa, né? Cultura é de cuidar, né? Então, é importante isso. Exato. Imagine para os alunos, né, de jornalismo poderem estar aqui nesse laboratório. Maravilhoso. Vão estar, assim, acho que mais do que todos preparados para enfrentar o mercado de trabalho. E aqui o pessoal é bem mais radical do que eu. Eu pareço radical, mas o pessoal aqui é mais radical. Vai ser bom, porque essa pressão toda vai trazer coisas muito boas. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigada. Olha, que tudo dê certo, viu? Muito feliz mesmo. João, queria deixar uma lembrancinha nossa. Pô, não sabia, hein? Você pode até abrir, que tem várias coisas. Nessa bolsinha maior. Não, eu quero saber tudo, porque cabe bastante coisa. Não? Que legal, hein? Se seus filhos não roubarem. Não, eles... Não, imagina, não vão roubar, imagina. Olha! Pô, que legal, hein? Gostei. Caramba, quanta coisa, hein? Tem bastante coisa. Caneca vai ser útil. Nossa! Pra você ficar bem mackenzista. Que legal. O meu sócio chama André Scheiman, ele fez Mackenzie, fez administração no Mackenzie. A gente ia lá ver ele jogando e tal. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui. É um lugar muito bonito lá. Eu já visitei algumas vezes. Muito legal, muito obrigado. É uma honra estar aqui. Espero que esse seja o primeiro passo de uma relação longínqua, assim, longa, perene. E rádio é demais, meu. O rádio foi o primeiro a chegar. A rádio veio antes de tudo. Rádio, quando a internet acabar, essa notícia você vai ouvir no rádio. Bom, esse foi mais um episódio do MacCast, um episódio especial em parceria com o NPDA, Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do MacPlay e da Rádio Cultura Brasil. Eu sou Rafaela Pelosi, muito obrigada.